A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido um final de semana abençoado até aqui. Que Deus pegue, que Ele esteja sempre convosco, com todos nós, com as nossas famílias. Amém? Hoje estamos aqui mais uma vez para louvarmos ao nome do Senhor Jesus, para glorificarmos e para compartilharmos a palavra do Senhor. Então, como sabem, no dia de hoje, domingo, nós pegamos e um pouco mais prolongado, de forma que entendemos a palavra do Senhor de uma forma mais literal. Amém? Glória a Deus. Vamos então iniciar o nosso encontro para que possamos então, dessa forma, abordar a palavra do Senhor. Amém? Iniciamos assim então com louvor e adoração ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus. Tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim. A paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Eu valendo do que tenho. Partilha o link para que outros possam ver e possam ouvir a palavra do Senhor, meus irmãos. Podem partilhar à vontade. Chamem outros irmãos para que possam estar na mesma sintonia com Deus que nós estaremos hoje. Amém? Convidem pessoas. Deixem o Espírito Santo agir na vossa vida. Aleluia.
Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amados irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos a mais uma palavra no dia de hoje. Espero que todos vocês, ou todos nós, estejamos com o espírito alegre para louvarmos e adorarmos ao Senhor nesse instante, nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos então iniciar a nossa palavra de hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo número 1, versículo número 7. Amém? Crônicas, capítulo número 1, versículo de número 7. Hoje vamos falar de alguém muito conhecido por nós, que é Salomão, o rei Salomão, filho do grande rei Davi. Amém? Vamos lá. 2 Crônicas 1, 7 diz o seguinte. Amém? Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois, quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Amém? Glória a Deus. Oremos então a palavra do Senhor. Pai, te damos graça por esse momento, Deus Pai, porque tu és maravilhoso, misericordioso, és bondoso, ó Pai, e também és aquele que cumpre as promessas. Deus, te pedimos na noite de hoje que aqui venhas com teu Espírito Santo, Pai, que me possas encher e me possas dar a revelação da tua palavra. Assim como naquela noite Salomão pegou e te pediu conhecimento e sabedoria, Pai, eu te peço agora, nessa noite, discernimento para falar ao teu povo da tua palavra, Pai. Amém? Que Deus, Pai, que tu possas pegar e verdadeiramente habitar em mim nesse instante, Deus Pai, que o teu Espírito se conecte ao meu e que tu possas quebrar tabus, Deus Pai, liberar palavra e que o povo que ouve, que ouça com entendimento divino, Pai, e não entendimento da terra. Assim, então, clamamos agora em nome de Jesus. Amém. Amém? Iniciamos então. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui nos mostra que Salomão, filho de Davi, assume um reino. E embora aqui nós não abordamos, quando ele pega para assumir o reino, foi por baixo da vontade de Deus. Porque havia então seu pai Davi falecido, e em seguida um de seus irmãos pega e tenta tomar o trono à força. Trono esse que já havia sido prometido a Salomão, que era o mais novo. Assim então, Deus pegou e fez com que Salomão fosse destacado como o rei.
ainda jovem, mas Salomão foi destacado como rei. E assim então reinou durante 40 anos. Isso acontece mais ou menos no ano de 1970, o ano de 970 a.C. E Salomão reina então 40 anos. Amém? Dando então seguimento à palavra do Senhor, aqui diz que Salomão poderia pedir todo tipo de situações. Mas em todo o tempo Salomão olha e pede simplesmente a Deus que o dê sabedoria. O que é sabedoria? Será que nós podemos ter essa sabedoria? Será que a sabedoria que Salomão pediu era a sabedoria divina como um dom espiritual? Ou foi a sabedoria humana, mas que ele pediu de forma incontável, de forma abundante, para que conseguisse governar o povo de Deus naquela época? Amém? Assim então, Salomão pega e pede sabedoria e conhecimento. Não pediu riqueza, não pediu boa vida, não pediu morte de inimigos, como assim o diz a palavra de Deus, mas Salomão pede riquezas e Deus pede sabedoria e conhecimento e Deus lhe acrescenta tudo o resto. A palavra de Deus fala, isso aí no Novo Testamento. Primeiro serve a Deus e todas as coisas te serão acrescentadas. Achega-te a Deus primeiro. E assim fez Salomão. Mas agora uma pergunta que eu me faço e que eu vos faço também. Será que quando nós pedimos alguma coisa a Deus, essa coisa fica disponível para nós em todo o tempo e não há reforço? Será que quando nós pegamos e nos convertemos e decidimos seguir o caminho de Deus, será que a cada manhã não é necessário nós fazermos uma reflexão? Pois é. Assim então, Salomão falhou. Por quê? Porque Salomão pediu a sabedoria a Deus e com aquela sabedoria que Deus lhe deu, que Deus lhe encheu, aquilo foi uma sabedoria humana, mas de forma incalculável. Que ninguém ali nos arredores era tão sábio quanto ele, em nenhuma das terras. E a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais rico que existiu e que há de existir. Amém? Dando seguimento a isso, então, se nós formos lá olhar para o livro de 1 Reis, capítulo 4, 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, 1 Reis 4, 29, ela só nos confirma que Deus deu a Salomão a sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito, assim diz a palavra. Então, meu irmão, se Salomão era tão sábio e a sua sabedoria era tamanha, no versículo 34 de 1 Reis 4, ainda nos mostra que todos os povos ouviam falar da sabedoria de Salomão e que todos os povos vinham buscar a sabedoria de Salomão. Prova disso, exemplo, é que uma rainha africana naquela época, identificada como rainha de Sabá, ela chegou até o rei Salomão para testar e para ter algum intelecto da sabedoria de Salomão. A Bíblia nos mostra que a rainha de Sabá, também conhecida como Maqueda, isso na mitologia etíope, porque ela vinha de um reino da Etiópia. Hoje até vemos esse nome muito comercial, Maqueda, como produto de cabelo das mulheres. Mas a origem do nome é lá da rainha de Sabá. Nesse contexto, então, vemos também aqui que a rainha de Sabá, ela pega e ela vai ao rei Salomão para pedir conhecimento e sabedoria para alguns certos aspectos que ela precisava. E tudo que ela perguntava, o rei Salomão lhe respondia e ela dizia para ele que era imensurável tamanha sabedoria. Que verdadeiramente o Senhor lhe tinha dado esta sabedoria. Podemos confirmar tudo isso no livro de 2 Crônicas, no capítulo 9. É onde podemos ver toda essa história da rainha de Sabá. Que ela foi ao rei Salomão, fez os pedidos todos e ainda agraciou-o com presentes. Não que Salomão precisasse, mas foi uma forma dela demonstrar tamanha satisfação pelo ato em causa.
E Salomão continuou sendo muito sábio. Mas agora, meu irmão, eu te pergunto. A Bíblia nos mostra que a base de tudo é o amor. A Bíblia nos mostra também que se houver amor e se houver sabedoria, as coisas vão para o caminho correto. Só que muitas das vezes, meu irmão, nós esquecemos que nós somos feitos de carne. E a carne é fraca e o espírito sim é que está pronto. Vemos isso quando muitas das vezes, por causa de poder, por causa de riquezas, por causa de ego, nós acabamos por nos afundar. Por tais coisas, nós acabamos muitas das vezes por nos vender. Por tais coisas, nós acabamos muitas das vezes por criar a nossa própria sepultura. Até então, a vida de Salomão ela era reta e seguia os princípios de Deus. A Bíblia nos mostra, lá em 1 Reis 3:3, que Salomão amava ao Senhor e que seguia as pisadas de seu pai Davi. E não se desviava. Mas todavia, acredito eu, no meu ponto de vista, que a sabedoria, o ego e as suas paixões o cegaram. A Bíblia taxativamente mostra que as suas paixões o cegaram. A Bíblia nos mostra lá no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 26, que Salomão não caiu por dinheiro, não caiu por outras coisas, mas aquilo que lhe fez cair foram as mulheres. Da mesma forma que Adão caiu pela mulher, Salomão também cai pela mulher. Então, que reflexo, ou o que a Bíblia nos mostra de vários exemplos que homens caem por causa de mulheres. Adão caiu porque não tomou conta e não exerceu seu papel como sacerdote do lar e simplesmente fez aquilo que a mulher lhe oferecera e ainda depois disse a Deus que a mulher que tu me deste é que me deu o fruto. A mulher que tu me deste, ele falou, conforme eu gosto de brincar, eu não pedi a mulher, você me deu, eu gostei, mas nesse contexto, essa mulher que tu me deste é que me trouxe problema. Então, Adão pega e culpa a mulher. Sansão pega e Dalila destrói o seu reinado. Destrói o seu reinado, não diria, mas destrói o seu legado. Quando pega e simplesmente destrói a vida de Sansão. Da mesma forma, Salomão é destruído não por uma mulher, mas por várias mulheres. Nesse contexto, a Bíblia nos mostra que Salomão era um homem de muitas paixões. Além dele ter aquela sabedoria que foi pedida a Deus, todavia ainda Salomão tinha muitas paixões e muitas mulheres. E naquela época não era errado ter muitas mulheres. Não era errado ter várias concubinas. Mas o que era errado era a mistura de povos. Deus deixa bem claro que ele não gostava e não queria que os povos se misturassem. Por quê? Porque certamente na mistura dos povos haveria de haver um enfraquecimento espiritual. O povo haveria de se vender e da mesma forma o povo haveria de dar-se a outros deuses. E verdadeiramente foi isso que aconteceu. A Bíblia nos antevê isso já lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Vamos ainda lá para Deuteronômio, capítulo 7. E vamos ver o que é que está escrito. Deuteronômio, capítulo de número 7. Deuteronômio 7. Amém? Deuteronômio 7, 1. Assim diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo para dela adentro para tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os girgaceus, os amorreus, os carnaneus, os ferezeus,
os heveus e os jebuseus. Amém? São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E a Bíblia continua dizendo, só girar aqui a página. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum. Ou seja, não se juntem com elas. E não tenham piedade delas. Versículo 3. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas. Nem tomem as filhas deles para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. Amém? De antemão, Deus já havia dito que ele não queria misturas. Deus já disse que não queria misturas. E da mesma forma, a Bíblia ainda no Novo Testamento nos mostra, lá no livro de Coríntios, que cada um case com alguém da sua tribo. Nos mostra lá também, não necessariamente a Bíblia, mas tem um pastor muito brincalhão que ele diz o seguinte, e essa fala dele chamou uma atenção também. Aquele que é católico casa com católico, o que é evangélico casa com evangélico, o que é macumbeiro casa com macumbeiro, o que é espírita casa com espírita, cada um pega e casa dentro da sua tribo, daquilo que acredita, do seu conhecimento, para depois não haver divergências. E a Bíblia nos mostra também ainda em Coríntios que se porventura, quando houver um casamento, as pessoas não forem seguidoras de Cristo, ou todavia depois a mulher se converte ou o homem se converte, a Bíblia nos mostra que um santifica o outro. Um santifica o outro. Mas todavia é melhor que os dois sigam a palavra de Deus para que haja entendimento. Amém? Essa era uma prática já antiga no Antigo Testamento. Ainda em Deuteronômio, que é o livro conhecido como livro da lei, da autoria de Moisés, então a Bíblia nos mostra aqui que ele não queria misturas, para que o povo não se desviasse. E o que Salomão faz? Salomão casa-se com 700 princesas. O homem tinha virilidade, porque ele casou-se com 700 princesas e casou-se também com mais 300 concubinas. Amém? E havemos de averiguar isso agora aqui no livro, na primeira de Reis. Voltamos lá para Reis. Vamos lá para Reis. Indo para Reis. Primeira Reis, capítulo 11. Primeira Reis, capítulo 11. Amém? Primeira Reis, capítulo 11. Assim diz a palavra do Senhor. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Ele já começa no Egito. Salomão já começa no Egito. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Deus falou para não se misturar essas nações. Deus não queria que houvesse mistura. E a Bíblia dá continuidade em nos dizer: elas eram de nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses.
Assim conforme nós acabamos de ler agora lá em Deuteronômio 7. Deus não queria esses casamentos. Deus não era a favor destes casamentos. Amém? Mas ainda assim, Salomão o fez. Mas aí vem a pergunta, mas Salomão não era temente a Deus? Salomão não era sábio? Salomão não era o filho que foi dado o trono além de Davi? Sim, era. Sim, foi. Sim, bastante sabedoria. Mas Salomão era humano. Salomão tinha carne. Salomão era pecador como tu e como eu, meu irmão. Amém? Então ele falhou. Ele errou. Mas no final de tudo, ele ainda escreve o livro de Eclesiastes, onde ele nos mostra que tudo isso, tais paixões, tais aventuras e todas as situações pela qual ele passou, que Deus já havia alertado que não era para fazer, ele disse que tudo isso não valeu de nada. Tudo isso não valeu de nada, disse Salomão. Amém? Dando continuidade aqui, no entanto, dando seguimento ainda no versículo 2. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moleque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que Deus reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Amém? Salomão não seguiu o Senhor como seu pai Davi. A Bíblia continua a nos dizer que no monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moleque, o deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. Então, Salomão adorava a Deus, sim. Mas o que aconteceu? Foi ficando velho? Sim, foi ficando velho. Foi deixando de ser firme nas decisões e foi sendo bastante permissivo nas suas ideias, nos seus ideais, naquilo que ele acreditava, naquilo que Deus o tinha colocado como tábua no seu peito. Amém? E ele sim fez a vontade de outros deuses e ignorou a palavra do Deus. Ignorou a palavra de Deus, Salomão. Dessa forma, Deus se aborreceu com Salomão. Mas, ainda assim, como Deus havia feito uma promessa a Davi, Deus não deixou de cumprir a sua promessa. Deus pegou e deixou Salomão reinar. Deus deixa Salomão reinar. Mas, todavia, Deus fala para Salomão que, por causa da desobediência de Salomão, o reino seria dividido. O reino seria dividido. Eis então, após toda essa situação com Salomão, que se vê a divisão do reino do norte e do reino do sul, da qual ficam 10 tribos de Israel de um lado e Judá e mais uma tribo do outro lado. E assim o reino se divide. É assim então que vemos depois o reino dividido na mão dos filhos de Salomão. Porque Deus havia prometido que por conta da consideração de seu pai Davi, Deus não iria fazer nada no reinado de Salomão, mas que posterior a isso, ele faria o rompimento de Israel. E assim então aconteceu. Podemos ver tais situações agora. Vamos pular para o versículo 9 e dar seguimento à nossa leitura. 1 Reis 11:9 diz o seguinte: o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido de Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse:
já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um de seus servos. Amém? No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão de seu filho, conforme acabamos de referir aqui há pouco. Deus não tira o reinado na mão de Salomão. Deus o faz na mão de um dos filhos. Mas não tirarei dele reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, diz o Senhor. Então, o Senhor levantou contra Salomão um adversário edomita, Hadad, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército, que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Amém? Dando seguimento, então, no versículo 23 nos mostra que e Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão. Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Da mesma forma, então, também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão. Amém? Jeroboão era um dos oficiais de Salomão, eframita de Zeredá, e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Conforme Deus havia dito a Salomão, ele pega e tira do próprio reino de Salomão oficiais para o fazer em frente. Por quê? Porque era tamanha a falta de respeito de Salomão contra o Senhor. E era muito notável. E agora, meu irmão, eu te pergunto, qual é a solução para que nós, logo de início, não digamos, eu aceito seguir ao Senhor. Ou então, conforme fez Salomão, Pai, me dê sabedoria e conhecimento, e daí então irei te seguir. É aí onde entra o chamado processo nos dias de hoje de santificação. É aí onde entra a consciência humana diária. É aí onde entra o arrependimento diário. É aí onde entra o agradecimento do sopro da vida diário. Meu irmão, não adianta nós pegarmos e fazermos uma oração a Deus hoje e achar que essa oração vai valer por toda a vida. Deus quer que nós nos avaliemos dia após dia. Deus quer que nós façamos renovação de fé e renovação de amor de Deus, renovação de consciência, renovação de todo o pacote que Deus nos dá diariamente. E faltou isso no rei Salomão. Faltou isso para que Salomão pudesse se manter no caminho do Senhor. Faltou isso para que Salomão não se desviasse. Porque todavia Salomão era instruído e todavia ele sabia com quem ou não poderia se casar. Aquilo não era como no dia de hoje. Os homens naquela época estavam liberados para ter 1.800 esposas. Mas a única coisa que Deus queria é que ele não as pegasse nos reinos proibidos. Da mesma forma que Deus, a Adão, o primogênito, a única coisa que Deus queria que Adão fizesse, era que Adão não fizesse, no caso, era que ele não comesse o fruto da árvore do conhecimento. São coisas simples. Deus não pede muito. São coisas muito simples. Queres casar? Casa. 700, 800, 1000 mulheres à vontade. Mas não as pegues naquele reino. Mas para tal, para que nós consigamos ter foco e manter o pensamento e a presença de Deus, a chama de Deus acesa,
Todavia, diariamente tem que haver um reconhecimento, tem que haver uma renovação de espírito, de mente e de paz. Amém? A Bíblia nos diz, lá em 2 Coríntios 13, 5, para que nós nos examinemos. O apóstolo Paulo pede para nós nos examinarmos. Temos de nos autoavaliar. Temos de nos examinar. Porque a palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ou 16, salvo erro, ele fala lá para a igreja de Laodiceia: tomara fosses quente ou fria. Deus quer que você esteja dentro ou fora. Mas Deus não quer ninguém no meio. Deus fala para a igreja de Laodiceia: tomara que fosses quente ou fria, porque eu vomito os mornos. Deus não quer que você seja morno. Deus quer que você seja ou quente ou frio. Seja quente ou seja frio. Não seja morno. E Salomão, naquele momento, ele foi morno. Por quê? Porque ele queria agradar, conforme se diz na gíria, a gregos e troianos. Mas não tem como agradar a gregos e troianos. Da mesma forma que não tinha como agradar a Deus e ao mesmo tempo agradar a outros deuses pagãos. Não tem como adorar a Deus e adorar a imagens. Deus repudia a idolatria. Deus fala para Ele, somente para Ele, porque Ele é o eu sou. Ele é, somente Ele. Então todo louvor e adoração, todo seguimento, toda sabedoria que vem do alto é para ser exercida em prol dele. Para que se complete os seus propósitos nas nossas vidas, meus irmãos. Nas nossas vidas. Amém? A Bíblia fala mais. Vamos lá checar esse do tomar a fosse quente ou fria, porque senão eu vomito. Vamos lá abrir em Apocalipse 3. E vamos averiguar uma coisa que acontece com a igreja de Laodiceia. Certamente teremos a oportunidade de pregar sobre o livro de Apocalipse e averiguar tal ponto. Apocalipse 3. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 3. Versículo 15. Assim diz o Senhor. O Senhor aqui, supostamente, ele escreve essa carta. Aliás, o anjo da igreja de Laodiceia descreve tais coisas que irei ler agora. Mas, se nós mudarmos o contexto, Deus está a falar diretamente a nós para ver em que lugar é que nós nos encaixamos. Será que nós somos assim? Porque Deus aqui no livro do Apocalipse, fugindo um pouco do assunto, essas cartas é para uma autoavaliação nossa e do lugar em que nós congregamos. Amém? Assim diz aqui a palavra do Senhor. Apocalipse 3, 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Amém? Por quê? Deus diz isso e aqui no versículo 17 mostra. Você diz, ou a pessoa em facto, em causa diz: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece as coisas, porém é miserável. Pode ser rico de bolso, mas é miserável de espírito. É miserável. A Bíblia se foca a esse tipo de pessoas. Jesus fala isso lá para os fariseus, sepulcros caiados. Vou trazer isso para uma linguagem teto a teto da nossa gíria aqui no país. Chaparia por fora tá bala, mas o motor tá babarolho. Não tem motor. Não tem motor, meu irmão. Traga o motor de Deus para a tua vida no dia de hoje. Amém? Faça com que o erro de Salomão não se repercuta também na tua vida, meu irmão. Por quê? Porque ele tinha sabedoria e muitos de nós nem a sabedoria temos. Então, todavia,
Mesmo não tendo a sabedoria, Deus nos mostra, através de Tiago, que essa sabedoria é possível adquiri-la caso nós queiramos. Tiago 1,5, aquele que lhe falta sabedoria, peça a Deus. Então nós vamos pedir a Deus sabedoria, discernimento, amor, paz, longanimidade, paciência, todos os outros frutos que Deus tem agregado para nós. Amém? Amém? Então, para finalizar e fechar essa tamanha e maravilhosa palavra, a Bíblia nos mostra lá em 2 João 1,8 para que nós olhemos para nós mesmos. Assim nos diz a palavra: olhai por vós mesmos, para que aquilo que vocês conquistaram não se perca por inteiro. Antes que isso aconteça, que recebas o teu galardão por inteiro. Então, o que a Bíblia nos quer mostrar aqui é o seguinte: toda a trajetória que tu fizeste com Deus, cuida, vigia, ora, abre o olho, fica atento, para que no meio do caminho tu não percas tudo aquilo que conquistaste e automaticamente acabas por arder no mármore do inferno. Amém? Aleluia. Eis a palavra de Deus para os nossos corações no dia de hoje. E então, louvemos o Senhor. Louvemos o Senhor para que a sua graça, a sua glória, a sua misericórdia recaia sobre nós na noite de hoje. Amém? Vamos ao louvor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Amém? Lembrem-se sempre que o rei Salomão, todavia, disse no livro de Eclesiastes que essa é a boa nova que ele escreveu em Eclesiastes, que a vida sem Deus não tem sentido. Não passa a sua vida longe de Deus. Não passa a tua vida inteira sendo morno, seja quente ou frio. Assim diz o Senhor. Seja quente ou frio. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero hoje perguntar aqui entre vocês se existe alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não ficou quente para Jesus e tenha a vontade de fazê-lo agora. Que a Bíblia nos mostra que temos que confessar com as nossas bocas que aceitamos ao Senhor Jesus como único e Senhor Salvador. Nos mostra isso lá em Romanos 10. Romanos 10, versículo 9. Então, se tem alguém aqui entre nós que ainda não fez essa confissão e que deseja fazê-la agora, e essa mensagem tocou o seu coração porque acha que tem vivido a vida com bastante sabedoria, bastante seriedade, mas que todavia isso não é suficiente, não é só isso que Deus pediu. Deus quer muito mais do que isso. E verdadeiramente reviu-se no papel de Salomão, de muito inteligente, muito perspicaz, muito solúvel em situações, mas ainda não teve a verdadeira revelação com Deus. Entrega a sua vida ao Senhor agora. Dê o seu amém aqui e eu irei orar com você. Aquele que deu o amém aqui, iremos orar juntos. E faça aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. Todavia, se não há ninguém, eu vou pegar e vou encerrar com um último louvor. E a seguir ao louvor, eu irei então encerrar a nossa ministração de hoje. Então, enquanto as pessoas vão pensando, aqueles que estão entre nós, que verdadeiramente querem aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador, e querem que o seu nome seja escrito no livro da vida, então, venham a nós até aqui agora. Façam aquilo que a Bíblia nos ensina. Falem e aceitem com a sua boca na noite de hoje. Amém? Vamos ouvir então o louvor nesse meu tempo em que há aquela reflexão entre nós. Glória a Deus. Me alegro no Senhor. Tenho um Deus que não vai deixar aleluia, essa luta me matar, o desespero me tomar. faça a mudança drástica da sua vida. Por mais pressão, Nos alegremos no Senhor em todo o tempo. Filipenses 4:4. Alegrem-se, alegrem-se no Senhor. ainda está Aleluia. na
Pela manhã. Glória a Deus. A sua voz em nome de Jesus e diga. Os aniversariantes da semana podem colocar o nome. Vamos orar por vocês. Glória a Deus. Todavia me alegrarei. Alegrem-se no Senhor, meus irmãos, alegrem-se. Deus é amor, Deus é paz, Deus é misericórdia. Deus é aquele que te perdoa no teu arrependimento sincero. Deus é aquele que ama o pecador e não o pecado. Deus é aquele que está à espera que tu mostres as tuas situações e digas: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu me rendo a Ti. Assim diz o Senhor, e Ele nos mostra em todo o tempo que Ele é misericordioso. Amém? Vamos então encerrar a nossa palavra de hoje. Vamos louvar o Senhor, orar ao Senhor e aproveitar aqui também orar pelos aniversariantes da semana. Amém? Glória a Deus. Oremos então, meus irmãos. Pai, te damos graças por esse momento que Tu permitiste que aqui estivéssemos reunidos para ouvir a Tua palavra, ó Pai. Não tem sido fácil as turbulências do dia a dia, Pai, em nenhum país do mundo. Pai, mas eu te peço agora e oro agora em nome de Jesus, Deus Pai, que a Tua misericórdia, Pai, e a Tua retidão alcance todas as nações desse mundo, ó Pai. Todas as nações, Deus Pai. Que as nações possam ser retas perante o seu povo, Deus Pai, na noite de hoje. Pai, que as nações possam ser retas perante a todos os procedimentos diante dessa pandemia, Pai, em que o mundo está a passar, ó Deus. Pai, clamamos a Ti pela Tua misericórdia, Deus Pai. Vem para o Teu povo, Pai. Sara, Pai, enfermidades, Deus, em nome de Jesus. Sara situações, Pai, de doença, seja ela de Covid, seja ela tuberculose, seja ela gripe, Pai. Hoje, no dia de hoje, eu te peço para Tu sarares, Pai. E eu declaro cura sobre todo o povo de Deus agora, em nome de Jesus, Deus Pai. Pai, te agradeço também pela vida daqueles que aniversariaram e fazem aniversário ainda essa semana, Deus Pai. Te agradeço pela vida do Davi, ó Pai. Te agradeço pela vida da Patrícia, Pai. Agradeço pela vida do João Carlos da Almeida, que tem aniversário de casamento, Deus Pai. E aniversário de dia da semana, Pai. Agradeço também pela vida da Kélvia, Pai. Oh, Deus Pai, te damos graças, Pai. Que a Tua palavra, o Teu amor, a Tua misericórdia, Pai, e os Teus planos e propósitos sejam para a vida de cada um dos aniversariantes aqui presentes, Deus Pai. E que Tu possas multiplicar e dar
longos e longos e longos anos de vida para todos aqueles que fazem aniversário no dia de hoje, ó Pai. Que assim também, Pai, a Tua graça, a Tua bênção se possa estender perante a vida de cada um deles, Deus Pai. E que as Tuas bênçãos sejam incontáveis, Pai, e incalculáveis, sejam elas materiais ou espirituais, ó Pai. Que a Tua graça, o Teu amor esteja sobre a vida de cada um, Deus Pai. Pai, te peço também agora que a Tua graça e amor seja para a vida de todos aqueles aqui presentes, ó Pai, que nos assistem e que nos acompanham diariamente, Deus Pai. Em nome de Jesus, seja com Teu povo, seja conosco e livra-nos de tribulações, de tentações, de achismo e de tudo aquilo que não Te agrada, ó Pai. Entregamos então as nossas vidas a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Sê conosco e guia-nos, Pai, em nome de Jesus. Guarda-nos também na noite de hoje, que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Deus Pai, e que nada nos falte, Pai, nem que nenhuma tribulação caia sobre nossas casas, Deus Pai. Guarda-nos em paz e que o Teu amor nos revista, Pai, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado pelo dia de hoje, pela vossa presença. Não se esqueçam que amanhã teremos novamente a palavra do Senhor aqui. Inicialmente fazíamos o horário das 18h15, mas dada a entrada tardia das pessoas, nós decidimos alterar para as 18h30, 15 minutos mais tarde, e então encerraremos no horário devido. Amém? 18h30, então, iremos falar da palavra do Senhor aqui, abordando um pouco do tema que foi abordado hoje, alguns versículos específicos para desmembrarmos, da mesma forma que outras coisas haveremos de ver. Estejam conosco durante a semana e que Deus vos abençoe e esteja convosco na noite de hoje, no dia da manhã e sempre. E que vocês estejam com Deus não somente desde o dia que vocês aceitaram, mas também que haja uma renovação com Ele diária. Assim aprendemos hoje. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos e que vos guarde em paz. Fiquem com Deus. Amém.